Salve, salve. Então, trocar uma ideia, um papo reto aí, rapidão. Dias atrás eu vi um vídeo que o Chavoso da USP gravou, falando sobre os ataques que ele recebeu devido a um vídeo anterior que ele tinha feito uma crítica ao filme brasileiro Ainda Estou Aqui, que está ganhando uma repercussão. Não assisti, sinceramente não tenho nem interesse em assistir, assim, o mais do mesmo, Enfim, nem vou falar nada sobre, porque vou trazer para vocês aí uns recortes que eu fiz do vídeo do Chavoso da USP para tratar sobre uma questão que ainda é tabu, que é sobre o quão a esquerda, ou grande parte da esquerda, pode ser tão racista ou até mais racista do que a direita e a extrema-direita. Isso é papo reto, Então vê aí esse recorte que eu fiz aí do Chavoso e depois eu vou trocar uma ideia rapidão. Bom, quem tá aqui já deve estar ligado que eu postei um vídeo semana passada com o título Ainda Estou Aqui, porque não gostei do filme. A repercussão foi gigantesca. O que eu realmente não imaginei que fosse acontecer. Eu sabia, sim, que muita gente não ia gostar do vídeo, porque o filme tá sendo bastante aclamado, muita gente quer ver ele sendo premiado, a Fernanda Torres ganhando Oscar, enfim, tudo aquilo que eu já comentei lá no começo daquele vídeo. Mas eu realmente não imaginei que isso ia despertar um ódio tão grande em tanta gente e começar mais uma onda de linchamentos virtuais, ou seja, mais uma onda de ataques massivos ao longo de vários e vários dias. A imensa maioria das pessoas que sempre me atacam nesses linchamentos virtuais, mano, são playboys brancos. É uma honra enorme pra mim ser odiado por essa gentalha. Como disse Conceição Evaristo, a nossa escrevivência não pode ser lida como histórias de ninaus da Casa Grande, e sim para incomodá-los em seus sonos injustos. E eu ressalto que eu tô falando aqui sobre ataques, não sobre críticas. Criticar é uma coisa super válida, atacar é outra, que eu não tolero. Principalmente porque grande parte desses ataques que eu recebo, mano, são racistas e homofóbicos, e pasmem, ou não, todos eles vêm de pessoas de esquerda. Enquanto for só um bando de playboy frustrado e desocupado na bolha do Twitter, eu realmente não tô nem aí. Não que tenha algum problema em não gostar do filme, eu tenho esse direito. Só que o título Ainda Estou Aqui porque não gostei do filme não representa muito bem o propósito, o foco do meu vídeo. Como eu falei no começo dele, o que eu quis fazer foi unir o hype do filme com a repercussão de vários casos absurdos de violência policial, fazendo uma reflexão sobre ditadura e democracia a partir de um ponto de vista periférico. E aí alguém pode me perguntar, mas Thiago, por que você acha que é mais atacado por pessoas de esquerda do que de direita? Olha, mano, eu acho o seguinte, as pessoas de direita, elas preferem me deixar mais escondido, fingir que eu não existo. Elas devem achar que é mais vantajoso que os seguidores delas não me conheçam, porque se conhecer, é bem provável que concordem com muitas das coisas que eu tô dizendo. Não é à toa que sim, eu tenho muitos seguidores de direita, mas todos são o quê? Pessoas pobres, pessoas negras, pessoas de periferia, pessoas que dizem pra mim que, apesar de muitas discordâncias, se sentem representadas por mim, me ouvindo falar sobre a realidade da favela, sobre a violência policial. Já as pessoas de esquerda não, as pessoas dessa esquerda branca e de classe média, que quase sempre são lulistas, webpetistas, essa galera quer me destruir mesmo, porque eu sou um jovem negro, favelado, independente, que chegou onde chegou com as próprias pernas, que não aceita a coleira deles e nem abana o rabinho pra eles. Vocês querem uma prova de como esses ataques têm um caráter totalmente racista? O Guilherme Terreri, que interpreta a Rita Von Hunt, postou um vídeo no Instagram com uma crítica idêntica à que eu fiz ao filme Ainda Estou Aqui, e que já tá com 1 milhão de visualizações. Pergunta se o Guilherme foi atacado. A gente está vendo, na indústria cultural brasileira, um filme, Ainda Estou Aqui, do Walter Salles. Com mais tempo eu gostaria de aprofundar essa análise, vou tentar fazer isso no canal, ano que vem, começar por aí. Mas a gente tem um filme que tenta sensibilizar as plateias de cinema brasileiras e as plateias de cinema internacionais que assistem filmes brasileiros para os horrores da ditadura no Brasil, através de um drama familiar, certo? Essa família que aparece na tela, ela não é uma família proletária, ela é uma família de classe média alta, de classe alta, ela é uma família branca, ela é uma família pequena burguesa, ela é uma família da zona sul carioca, e se o filme lograr sucesso, no final, ele consegue fazer com que quem o assistiu pense, que horror foi a ditadura. A polícia entrava na sua casa sem mandato. Só que é 2024, a gente tá indo pra 2025, qualquer pessoa do Bugre que assistir esse filme vai falar, sim, e daí? Seguimos. Em Ainda Estou Aqui, você, se lograr sucesso, consegue que o público diga. A polícia podia matar seus parentes. A polícia podia sequestrar pessoas, fazer com que elas desaparecessem. Os militares não eram indiciados. Os militares se mantinham encastelados, eram julgados por justiças especiais, não eram afligidos pela lei. Não. E qualquer pessoa da periferia brasileira, qualquer pessoa pobre no Brasil, assiste esse filme e fala, nossa, que terror deve ter sido a ditadura. Porque a ditadura nunca acabou para essas populações. Durante o bolsonarismo, a gente via setores sociais clamarem pela defesa do Estado democrático de direito. O que falta para esses setores sociais é a compreensão de que o Estado democrático de direito, no Brasil, é uma ficção ou uma mercadoria. Está acessível para um extrato muito restrito da população. Não é possível falar em Estado democrático de direito quando você tem uma das polícias militares mais assassinas do planeta. Quando a segurança pública é gerida de modo a matar jovens pretos, pobres e periféricos ou encarcerá-los.
sem acesso à defesa, né? Terceira maior, eu já falo isso há anos no canal. Terceira maior população carcerária do planeta, quase a metade dela presa sem julgamento. Então acho que num vídeo curto, eu vou tentar encerrá-lo agora, a gente consegue ver algo acontecendo na indústria cultural brasileira, né, no nosso filme que vai pro Oscar, blá 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 blá, que é a tentativa de um setor social sensibilizar através de uma narrativa. Só que é um câncer da nossa sociedade que a única coisa que nos sensibilize seja o sofrimento de uma família branca de classe média do Leblon e de Ipanema. A ditadura nunca acabou para quem é pobre, para quem é preto, para quem é favelado no Brasil. E é óbvio que eu não quero que ele seja atacado. Eu adoro a Rita Von Hunt, adoro o Guilherme, é o único canal marxista com mais de 1 milhão de inscritos no YouTube brasileiro, é o único perfil com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram brasileiro, perfil marxista, e que eu quero, mano, eu espero que cresça cada vez mais. Mas vocês conseguem entender que um homem branco de classe média pode criticar outros brancos de classe média sem ser atacado, mas um jovem negro de favela não pode? E eu tô ligado que o Guilherme também é atacado constantemente por esses webpetistas. Mas até nos ataques existe diferença. O Guilherme foi atacado politicamente, acusaram ele de ser antipetista, rodaram um print de um suposto story dele falando do Hamas. Comigo não é assim. Eu não tenho o direito de expressar minha opinião política. E de ser respondido politicamente. O que querem é me tirar completamente do debate político, me desumanizando. O mesmo acontece com Jones Manuel, o mesmo acontece com o senhor Itabira, o mesmo acontece com o Galo. Agora me falem, o que a gente tem em comum? Então, eu vou tentar ser breve porque o vídeo já está longo, né? E vou trazer a sugestão de uma leitura que vai tratar muito bem sobre o que o Chavoso nos traz, né? Como podemos ver aí no vídeo, em vários momentos ele fala sobre uma desumanização, que o que ele sofre a partir dos ataques racistas feitos contra ele, trata-se de desumanizá-lo, inclusive de tirá-lo do jogo político, de não conseguir, de não aceitarem que ele tenha um discurso próprio, enquanto um sujeito político, né? E aí eu vou sugerir aqui um artigo do Vitor Galdino, que se chama A Partilha Social do Sensível, Violência Racial, Democracia e as Formas do Não Ver. É um artigo que eu já tinha lido há um tempo e hoje eu estava relendo e vendo aí algumas características dentro do que o Chavoso fala. E aí eu vou citar alguns trechos aqui rapidamente, né? Logo no início, há um trecho que diz assim, ó: há uma maleabilidade no exercício do poder colonial que produz e faz permanecer a raça. Uma capacidade de adaptação sem a qual o racismo dificilmente teria se enraizado em todo o canto de nossa sociedade e garantido sua sobrevivência através de manifestações diferentes. Esse é um ponto crucial. Entender, compreender que esse racismo, esse poder colonial, né, o racismo é entendido como um poder colonial, ele se apresenta de várias formas, de formas distintas, né? Por isso que não é coerente comparar o racismo existente aqui no Brasil com o racismo existente nos Estados Unidos da América do Norte, por exemplo. Inclusive, o Abdias Nascimento tem 2 obras que ele trata do que ele veio conceituar de racismo à brasileira, né, que é o quilombismo, uma das obras, mas principalmente ele trata dessa questão na obra Genocídio do Negro Brasileiro, Processos de um Racismo Mascarado. Enfim, vale a pena a leitura desses 2 também, além do artigo do Vitor Galdino. Uma outra questão que o Vitor Galdino trata aqui é justamente sobre essa partilha do sensível, né, ou que ele no título está em Partilha Social do Sensível, e ele vai tratar também sobre a partilha colonial do sensível. E uma das características dessa partilha colonial do sensível que ele coloca é que essa partilha desigual, né, dessa sensibilidade, o colonial está aí para evidenciar que é uma partilha desigual. Uma das características desse tipo de partilha é que existe um poder de não ver que produz a raça e autoriza a possibilidade de violência ilimitada contra os corpos negros. Então, precisamos ter em mente, e aí eu vou sugerir um outro livro também, Os Condenados da Terra, do Frantz Fanon, e Por uma Revolução Africana também do Frantz Fanon, que ele vai tratar da violência, essa violência do racismo, não apenas dessa violência mais aparente, que é a violência física, cometida principalmente pelas, a polícia militar contra nós, pessoas negras, mas ele vai tratar dessa violência sutil, uma violência que entra na psique do sujeito, que muitas vezes ela se expressa quase imperceptível, mas que ela existe. E aí, para ser breve, nem sei se vai caber isso tudo, que só cabe 10 minutos aí,
O Victor Galdino nos lembra de uma das violências mais cruéis do racismo, que é o silenciamento. O silenciamento é uma das violências mais cruéis porque é o principal viés da desumanização do sujeito. Silenciar é por si desumanizar. E aí, para tratar dessa questão, ele parafraseia algo do Rancière, e ele diz o seguinte: o discurso apontaria para uma sensibilidade propriamente humana. Veja, o discurso enquanto a expressão de quem sou, né, que traz com isso a minha ideologia, a minha cultura, enfim, várias questões que me qualificam enquanto uma pessoa humana. O discurso apontaria para uma sensibilidade propriamente humana, uma capaz de realizar distinções interditadas ao animal em geral, como a distinção entre justo e injusto, enquanto não humano perceberia apenas prazer e dor. Tá? Guardem essa citação e pensem comigo que o racismo, ele é por si uma desumanização do sujeito racializado, né? Tornando esse sujeito objeto ou propriedade de outrem. Portanto, né, esse direito ao discurso, que seria uma característica estritamente da pessoa humana, que nesse caso, no caso de uma estrutura racista, essa pessoa humana é a pessoa branca, principalmente a pessoa branca eurocristã, o homem branco, hétero, eurocristão. É o maior exemplo dentro dessa estrutura do que seria a pessoa humana. O exemplo de humanidade, na lógica colonial, é esse sujeito. E só a ele é dado o direito ao discurso. O direito ao discurso é retirado das pessoas racializadas justamente porque elas não são consideradas humanas, elas são sub-humanas, né? Então o que o Chavoso traz aí o tempo todo sobre essa violência que o afeta e que dói é justamente essa negação do seu posicionamento político, essa negação do seu direito ao discurso. E para negar, o que fazem? Tiram a sua humanidade das formas mais cruéis. E aí, para finalizar, eu vou trazer um outro trecho desse artigo do Victor Galdino, que ele diz o seguinte: no curso ordinário de nossas vidas, no nosso dia a dia, a raça precede qualquer elaboração discursiva e objetiva. A minha aparência, a minha estética, quem eu sou aparentemente, a minha raça, chega antes de eu ter a possibilidade de fazer o meu discurso. E quando for fazer o discurso, não serei ouvido, não terei o direito ao discurso, por quê? Porque me foi negado antes, porque eu não tenho as características da pessoa humana, de quem naturalmente exerce esse direito ao discurso. Mas continuando, ela é vivida antes de ser pensada, percebida antes de ser colocada em questão, pressuposta para que se delibere, mas para que o mundo racializado seja tudo o que vemos e vivemos, é preciso que a humanidade do sujeito tornado negro seja retirada de cena, tornando-se aquilo que não vemos. Então, dentro dessa lógica, nós vemos a raça em primeiro lugar, né? É o que se apresenta antes de qualquer possibilidade, mesmo do discurso. E o direito ao discurso, essa humanidade, consequentemente se torna aquilo que não vemos. Por isso que não somos humanizados. Por isso que temos crianças racializadas que estão sendo assassinadas aos 7 anos de idade pela polícia militar. Por isso que tem jovens todos os dias nas periferias, jovens racializados todos os dias na periferia sendo assassinados pela polícia militar, inclusive na frente de sua mãe, como aconteceu um caso na Baixada Santista recentemente, né? Enfim, sugiro que leiam esses textos que eu indiquei, né? Se a gente pensa em construir algo diferente do que está posto. Se não, podemos ficar apenas com esse blá 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 vazio que está o tempo todo aí rolando nessas redes, né, antissociais, tá ligado? E tomem essa responsabilidade, porque essa responsabilidade é de todos nós. A responsabilidade da construção de uma sociedade menos violenta, menos cruel e menos desigual, como a que nós estamos vivendo hoje, é uma responsabilidade de todos nós, certo? Nós que fazemos essa sociedade. Então está na hora também de tomar a responsabilidade para si e pensar o que você pode fazer para contribuir na construção de uma sociedade mais justa, onde não existe esse racismo cruel que mata os nossos todos os dias, não apenas de bala,
né? Mas de doenças psicológicas, emocionais, de fome, de miséria, de várias formas, né? Enfim, é isso aí, reflitam. E assim, eu sei que tá todo mundo cansado, mês de dezembro e tal, mas racismo não dá trégua, a desigualdade social não dá trégua, a pobreza, a miséria não dá trégua, né? Então assim, eu penso igual o Ferrez, enquanto não tiver bom para todo mundo, não tem que dar bom para ninguém. É isso aí.